Olá, sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é José Gomes, muito prazer. Desde já peço que, se você gostar do conteúdo do vídeo de hoje, abençoe o canal deixando seu like, compartilhando esse vídeo e também se inscreva se não for inscrito ainda, porque isso vai ajudar muito o canal a crescer, combinado? Então vamos direto ao assunto, ao vídeo de hoje, que é o que interessa, né? Então vamos lá. Eu preparei para vocês um estudo, mais uma curiosidade da Bíblia também, à luz do texto hebraico, à luz do hebraico, tá? Para isso eu vou escrever aqui uma palavra e depois eu vou explicar o porquê da maneira como eu vou fazer aqui, tá bom? Eu vou escrever aqui o nome de Deus, o nome mais sagrado que existe, o nome do Eterno. Então vamos lá. Então, estas 4 letras aqui, chamadas também de tetragrama sagrado, porque são 4, né? Formam o nome sagrado de Deus, tá? Talvez alguns não saibam, é bom falar isso também. No hebraico a gente lê e escreve da direita para a esquerda, diferente do português, que nós escrevemos e lemos da esquerda para a direita, tá bom? Então temos aqui, vamos ver, que letra que é essa aqui, José? Primeira letra chama-se Yud, essa daqui, Rei, essa daqui, Vav, essa novamente, Rei. Então temos aqui Yud, Rei, Vav, Rei. São as 4 letras do nome sagrado de Deus. Agora eu vou escrever o mesmo nome, porém de uma maneira um pouco diferente. Temos aqui o mesmo nome, o nome sagrado de Deus, porém eu escrevi de uma maneira diferente. Agora eu vou escrever ainda o nome de Deus, porém de uma forma mais diferente ainda. Vou escrever aqui. Temos novamente aqui o nome sagrado de Deus, porém, dá para perceber, né, dá para ver, está escrito de uma maneira completamente diferente. Na verdade, nós temos aqui o que é chamado de proto-hebraico canaíta ou proto-hebraico sinaítico. O que significa isso? Essa forma de se escrever aqui é a forma mais antiga que existe do hebraico. Quando Moisés, lá por volta dos anos 1400 a.C., escreveu os primeiros livros da Bíblia, ele escreveu usando esta forma aqui, esses caracteres aqui. Estas letras, as letras dessa maneira, parecidos com os hieroglifos dos egípcios, tá? Passaram-se, assim, alguns anos, por volta dos anos 1000 antes de Cristo, surgiu uma nova forma de se escrever no hebraico, tá? Que ficou conhecida como paleo-hebraico, tá bom? Passaram-se algum tempo, assim, enfim, passaram-se mais alguns anos. O povo de Israel acabou sendo levado cativo para a Babilônia, para resumir bastante a história, né? Depois que o povo sai de Babilônia, volta cativo de Babilônia, por volta dos anos 500 a.C., surge uma nova forma de se escrever que ficou conhecido como alfabeto quadrático, tá bom? Pela maneira, pela forma mais quadrada, digamos assim, das letras. Esta forma aqui, ela prevalece até os dias de hoje, tá? No decorrer dos tempos, houve ali uma variação nas letras, porém nada que mudasse drasticamente a forma, né, o formato das letras, como vocês podem ver. Daqui para aqui mudou-se completamente a forma das letras, né? Apesar que são as mesmas. O significado é o mesmo de cada uma, tá? Porém, a forma mudou muito, drasticamente, e daqui para cá nem se fala. Porém, desde o alfabeto hebraico, mudaram-se assim, algumas características nas letras, porém nada que fosse tão, né, drástico como vocês podem ver aqui nos outros formatos, tá bom? Então, essa forma aqui existe até os dias de hoje. Algum tempo depois do cativeiro, da volta do cativeiro de Babilônia, até os dias atuais, o hebraico é escrito ainda nesse formato, tá? Para o estudo de hoje que eu preparei para vocês, eu vou utilizar essa forma de escrever aqui, esses caracteres aqui, do alfabeto proto-cananita ou proto-sinaítico. Por quê? Vocês vão entender quando eu estiver explicando os textos, mas aqui eu já vou dar uma explicação, para não ficar muito para depois. Vamos lá. A gente percebe que as letras no proto-cananita, elas são meio que desenhadas e tudo mais, e a letra em si ela já transmite a ideia do significado dela. Por exemplo,
A letra Yud, seja nesse formato aqui, seja nesse formato aqui ou nesse formato aqui, ele tem o mesmo significado, significa mão, entendeu? Yud literalmente significa mão, Yud ou Yad, né? É mão no hebraico, tá? Porém, quando a gente olha aqui no proto-cananita, isso fica muito nítido, porque o Yud ele é representado por um braço estendido com uma mão, né? Braço estendido com uma mão, o formato de um braço, e aqui seria a representação da mão, tá? Porém, quando a gente vai para o paleo-hebraico, e ainda mais no alfabeto mais atual, né, digamos assim, o alfabeto quadrático, a gente não percebe de uma forma nítida na letra o significado que ela contém. Apesar que seja o mesmo, tá? Aqui o significado é o mesmo. Porém, aqui o significado está mais nítido, está na cara, entendeu? Então, eu vou utilizar esse formato aqui para explicar os textos que eu vou ler com vocês hoje. Vou dar mais um exemplo aqui, para vocês entenderem. Eu vou escrever a primeira letra do alfabeto hebraico no formato mais atualizado, nos dias de hoje. Seria mais ou menos assim. A letra Aleph. A primeira letra do alfabeto hebraico é a letra Aleph. A letra Aleph tem o significado de boi. Porém, quando nós olhamos para a letra Aleph com esse formato mais atualizado, não fica muito nítido esse significado de boi. A gente olha assim, puxa, essa letra lembra um boi? Não lembra. Mas quando nós vamos para o hebraico proto-cananita ou proto-sinaítico, né, a gente percebe o seguinte aqui. Eu não sou muito bom de desenho. Vou apagar isso aqui, fazer um pouco mais. Vou ver aqui. Tá. Esta letra aqui no proto-cananita também é a letra Aleph. Porém, era literalmente um desenho da cabeça de um boi, justamente para representar o significado que essa letra tem. Então, no proto-cananita, fica mais fácil de entender o significado da letra e, por consequência, também a mensagem que as letras, quando se juntam, né, formam no texto bíblico. Tá? No primeiro momento, eu vou usar esse tipo de letra aqui. Vou trabalhar com esse tipo de caractere aqui. Tá? Mas, para o final do vídeo, eu vou utilizar também o alfabeto quadrático, na sua forma mais atualizada nos dias de hoje. Tá bom? Então, vamos lá. O que nós vamos estudar aqui? Eu vou ler com vocês um texto de Gênesis, capítulo 2. O relato da criação do homem, da mulher e do casamento, tá? Então vamos lá. Gênesis, no capítulo 2, eu vou ler do 21, versículo 21 ao 24, que diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus formou do homem, formou a mulher. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse a Adão: Esta é agora osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Esta será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Então, a Bíblia diz, no relato aqui da criação do homem e da mulher, Deus fez Adão cair num sono pesado, enfim. De uma costela que Deus tirou de Adão, ele forma a mulher. E Adão agora olha para a mulher e diz: essa agora é osso dos meus ossos e carne da minha carne, será chamada de mulher. E um pouquinho mais na frente no texto é dito que o homem deixaria o pai e a mãe e ia se unir à sua mulher. Ali o contexto ali se referindo ao casamento, né, de Adão com a sua esposa, tá? Então, vamos analisar nesse primeiro momento dois detalhes aqui. Primeiro, a questão relacionada da criação entre o homem e a mulher, do homem e da mulher, tá? E depois a questão relacionada ao casamento. Primeiro eu vou analisar o significado da palavra homem e mulher, no sentido da criação, tá? E depois a relação do homem e a mulher no casamento. Então eu vou escrever aqui a palavra homem, conforme aquelas letras que eu mencionei, né, no proto-cananita, tá? Então vou fazer aqui a palavra homem.
deixa assim. Temos aqui a palavra homem, tá? Se fôssemos escrever com os caracteres, com as letras atualizadas nos dias de hoje, temos aqui, escrito assim, o Aleph é a primeira letra. Temos aqui, essa segunda letra aqui é o Yud, que nós já vimos agora há pouco, tá? E temos aqui a letra Shin. Então, aqui no proto-sinaítico, aqui o alfabeto quadrático, conforme está escrito nos dias atuais, né? O Antigo Testamento também, que nós lemos, né, no texto hebraico, é escrito com o alfabeto quadrático, com a forma mais atualizada, aquela forma que surgiu depois do cativeiro de Babilônia, tá? Então, vamos lá. Temos aqui a palavra homem. Como se pronuncia a palavra homem no hebraico? Ish. Ish significa homem. E essas aqui são as 3 letras que formam a palavra homem no hebraico. Ish, Aleph, Yud e a letra Shin. Tá bom? Então, agora vamos escrever a palavra mulher no hebraico, conforme os caracteres proto-canaanitas. Vamos lá. Escrever aqui a palavra mulher. Vamos ver. Temos a palavra mulher. Como se pronuncia a palavra mulher no hebraico? Se pronuncia Isha. Homem, Ish. Mulher, Isha. Tá? Temos aqui a mesma letra Aleph. Temos aqui uma letra diferente agora, né? Temos aqui a letra Shin, a sequência, né? A letra Shin está aqui. E temos aqui uma letra que a palavra homem não tem, que é a letra Re, representada por uma pessoa com as mãos levantadas. Nós já vimos essa letra agora há pouco no nome sagrado de Deus, tá? Então, de cara, nós já percebemos o seguinte. A diferença entre a palavra Ish e a palavra Isha, homem e mulher no hebraico, é que o homem tem uma letra que a mulher não tem. Porém, a mulher tem uma letra que o homem não tem, tá? Ambos são formados, as palavras são formadas de uma forma muito semelhante, porém, o homem tem uma letra que a mulher não tem e a mulher tem uma letra que o homem não tem. Ish, Isha, homem, mulher. Agora vamos analisar, à luz do texto bíblico, o significado de cada uma dessas palavras aqui. Nós temos a primeira letra da palavra homem e da palavra mulher. Temos aqui, vamos analisar primeiro por aqui. Uma cabeça de boi. Letra Aleph, representado por uma cabeça de boi. Eu vou abrir aqui com vocês, a gente ler. No livro de Números, deixa eu só achar números aqui. No capítulo 24. Números 24, eu vou ler o versículo 8. Deus o tirou do Egito. As suas forças são como as do boi selvagem. Consumirá as nações, seus inimigos, e quebrará seus ossos, e com as suas setas os atravessará. Tá bom? Então vamos ler aqui um outro texto, Números 23, versículo 22. Percebam que o boi está relacionado à força. Deus tirou o povo de Israel do Egito com força, com a força de um boi selvagem. Agora vamos ler Números 23, versículo 22. Está escrito o seguinte: Deus os tirou do Egito, as suas forças são como as do boi selvagem. Novamente, o boi aqui está relacionado à força, né? Um poder físico, com força. Porém, podemos ver que o boi está representado aqui por uma cabeça. A letra Aleph, né, está representada por uma cabeça de boi. O significado de boi? Força, né? Força. Mas também está relacionado à cabeça. Então, quando nós vamos na Bíblia, no livro de Êxodo, por exemplo, no capítulo 6, versículo 25, diz assim: E Eleazar, filho de Arão, tomou por mulher uma das filhas de Putiel, e ela deu-lhe a Finéias. Estes são os cabeças dos pais dos levitas, segundo as suas famílias. Quando a gente vai para Números, no capítulo 1, no versículo 16, estes foram os chamados
da congregação, os príncipes das tribos de seus pais, os cabeças dos milhares de Israel. Tá? Então, quando nós lemos aqui, eu poderia ler vários outros textos, né, da Bíblia, mas a gente vai ver que sempre quando uma pessoa está ligada à questão de liderança, aquela pessoa ela vai ser chamada de cabeça, o cabeça da tribo tal, de Israel, enfim. Então, cabeça de boi, né, também representa a questão de liderança. Então, temos aqui dois significados para essa letra. Encontramos nela o significado de força, como os do boi, mas também de liderança, por causa que ela está representada pela cabeça. Tá? Então, de cara, nós percebemos o seguinte, que tanto o homem quanto a mulher, ao serem criados ali no contexto sem pecado e tudo mais, ambos Deus os dotou, né, de força e liderança. Força no sentido, não só no sentido físico, com certeza, mas no sentido intelectual, moral, espiritual. Então, eles eram fortes não só na questão física, mas também no intelectual. Eles eram fortes aqui, na moral, no lado espiritual. Tanto o homem quanto a mulher. Agora é importante nós nos atentarmos ao seguinte. Em uma realidade sem pecado, as letras só podem ter um significado positivo. Tá? No contexto aqui de Adão e Eva, ainda mais. Porque eles acabaram de ser criados por Deus, enfim. Então, o estudo que nós estamos fazendo aqui está relacionado, está baseado em um contexto da criação do homem e da mulher e depois do casamento, uma realidade que ocorreu antes da entrada do pecado. Então, cada letra está sendo aplicada no seu sentido positivo. Tá? Quando o homem peca, o ser humano se corrompe, a natureza se corrompe, também as letras vão ganhar agora um significado negativo, vão conter algum tipo de significado negativo também, assim como o homem se corrompeu e a própria natureza. Enfim. Agora, ao analisarmos a palavra homem e mulher, deixa eu só escrever aqui. Homem. É mais fácil. Homem e mulher, né? No seu sentido positivo, nós também vamos encontrar em uma realidade, depois do pecado, uma ampliação desse significado positivo, tanto da palavra homem quanto da palavra mulher. Quando nós vamos para Isaías 53, 1 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor, e no contexto aqui Isaías está se referindo ao Messias, ao Senhor Jesus Cristo. Vou ler um outro texto aqui, vou ler com vocês. Cadê? Gênesis, capítulo 14, versículo 22 e 23. Abraão, porém, disse ao rei de Sodoma: levantei minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, jurando que desde um fio até a correia de um sapato não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, para que não digas, eu enriqueci a Abraão, né, no caso. Abraão. Então, aqui a mão é levantada ao céu no sentido espiritual, um juramento, né? Um juramento, nesse caso, a Deus. Então, aqui o sentido é espiritual. Quando nós vamos para um outro texto aqui, Gênesis 5, 29, a quem chamou Noé, dizendo: este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. Então, mão, ela também está relacionada a trabalho. Trabalho existia antes do pecado, existia. Quando a gente lê lá no relato de Gênesis, Deus fez um jardim e colocou o homem para trabalhar, para cuidar do jardim, para trabalhar. Né? Então, mão aqui nós podemos também aplicar no significado de trabalho. Trabalho. Essa era, inclusive, uma das funções que Adão ganhou de Deus, recebeu de Deus. Que outro texto aqui eu posso ler com vocês também? Salmo 128, versículo 2. Vou ler o versículo 1 e 2. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor e anda nos teus caminhos, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. Novamente aqui um texto relacionado mão e trabalho também.
Quando nós vamos para o livro de Levíticos, capítulo 9, Levíticos 9, 22, cadê Levíticos 9, 22? Depois Arão levantou as suas mãos ao povo e o abençoou, e desceu, havendo feito a expiação do pecado, e o holocausto, e a oferta pacífica. Então aqui, mão está relacionada a abençoar, a bênção. Quando nós vamos para 1 Reis 8, 54, diz o seguinte: Sucedeu, pois, que acabando Salomão de fazer ao Senhor esta oração e esta súplica, estando ele de joelhos e com as mãos estendidas para os céus, se levantou de diante do altar do Senhor. E pôs-se em pé e abençoou a toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo, etc. Vemos aqui Salomão orando com as mãos levantadas. Ou seja, as mãos aqui também estão relacionadas em um contexto de oração, de uma petição a Deus. Um agradecimento, uma oração. Ao analisarmos estes textos, nós percebemos o seguinte, que quando Deus criou o homem, né, uma das funções dele era o trabalho. Então, nós encontramos na palavra homem a questão do trabalho. Também encontramos na palavra homem o sentido espiritual, né, sentido de oração, o sentido de relacionamento com Deus. E também, inclusive, o braço estendido é uma representação do Messias, do Salvador. Portanto, essa letra aqui dá ao homem, ou a palavra homem, e ao homem, né, o sentido de líder espiritual. Como se fosse, digamos assim, um representante de Deus aqui na Terra. E que, de fato, isso era Adão, o representante de Deus. Assim como Salomão, né, levantou as mãos aos céus, a mão ali no contexto de oração, representa o falar com Deus, a comunicação com Deus. Não que a mulher não poderia nem pode orar a Deus, não é nada disso. Perceba o seguinte, nós estamos analisando aqui apenas, no seu devido contexto, a criação do homem e da mulher, as suas particularidades, individualidades ao serem criados por Deus, tá? E também vamos analisar, logo mais, a relação que um tem com o outro, que ambos têm no matrimônio, tá bom? Então não estou dizendo aqui que a mulher nunca pôde nem pode se direcionar a Deus em oração, não tem nada a ver. Eu estou dizendo que a letra Yud, por essas características que ela tem, indica que o homem foi criado por Deus para ser o seu representante aqui na Terra, o líder, digamos assim, o representante de Deus aqui nesse mundo. Tanto é que quando ambos, Adão e Eva, caem no pecado, o que é que a palavra de Deus diz em relação a Adão? A Bíblia vai dizer que por causa de Adão, toda a terra seria amaldiçoada. Gênesis 3, versículo 17. E Adão disse, porquanto destes ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Quando nós vamos também para o livro de Timóteo, eu vou ler aqui Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 13 e 14. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, duas coisas que eu queria falar aqui para comprovar que Adão, de fato, era o líder espiritual, e essa letra Yud também representa isso. Porque quando Adão peca, a terra é amaldiçoada por causa dele. Por quê? Porque ele era o líder, ele era o representante de Deus nesse mundo, desse planeta aqui. Do planeta Terra, Adão era o representante de Deus. Quando ele cai em transgressão, toda a maldição do pecado recai sobre todo o planeta. Né? E é dito o seguinte também, em 1 Timóteo 2, 13 e 14, que Adão não foi enganado. A mulher, Eva, foi enganada. Adão não. Em outras palavras, Eva caiu em pecado porque ela foi enganada ali por Satanás. Adão, ele pecou de maneira deliberada, consciente. Quando Eva trouxe o fruto proibido para Adão, Adão percebeu imediatamente ali que ela tinha caído em transgressão. Mas ele, conscientemente, sabendo o que estava fazendo, foi lá e
caiu no pecado. Quando nós lemos também Romanos, no capítulo 5, no versículo 12, diz assim: portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. E no versículo 14 fala assim: no entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir, e etc, etc. Então, isso deixa claro que a transgressão de Adão foi muito pior, porque ele era o líder, o representante desse planeta. Quando ele peca, cai em transgressão, essa liderança agora, a representatividade desse planeta passa para quem? Para o diabo, para Satanás. Satanás agora passa a ser o representante, digamos assim, desse mundo. Até que o Salvador viesse de fato reivindicasse esse mundo, né, como seu. Que de fato é, né? Nunca deixou de ser, mas teve que haver essa reivindicação por parte de Deus, porque Adão, quando peca, passa a liderança desse mundo para o inimigo. Outra coisa relacionada à letra Yud. Veja, é interessante também que a letra Yud significa mão, né? Nós já vimos aqui. E a primeira coisa que nós fazemos automaticamente quando, por exemplo, tropeçamos é colocarmos as mãos para nos proteger. Proteger de cair, proteger de se machucar, enfim. Então, isso significa que o homem seria o protetor da família. Essa é uma outra característica que Deus deu ao homem. Protetor da família. Outra característica que nós encontramos na letra Yud. Com a mão nós pegamos, trazemos para si as coisas, com a mão abraçamos. Isso significa que o homem também tinha e tem, né? Até porque essa característica foi dada por Deus antes do pecado, mas ela continuou depois da realidade do pecado. Né? É como eu mencionei. Tudo que era positivo continuou e ganhou um significado mais amplo. Ou seja, o homem também é o responsável de trazer para si, de acolher para si, após si, a família. Mas em que sentido? Por que o homem tem essa função? Porque além dele ser o representante de Deus, ele também é o sacerdote do lar. Então, ele que tem essa tarefa de trazer para si, ajuntar para si a família, porque ele é o representante de Deus, ele é o sacerdote do lar. Então, essa função Deus deu para o homem. Tá? Que outra coisa nós podemos agora analisar na palavra homem? Falta a gente ver a letra Shin. Qual é o significado da letra Shin? Shin literalmente significa dente. A letra Shin, ela se encontra tanto na palavra homem quanto na palavra mulher. E qual que é o significado da letra Shin? Shin, dente. Qual é a função do dente? Comer, mastigar, devorar, consumir, sorrir. Ou seja, essa letra aqui dá o significado tanto para o homem quanto para a mulher, no seu sentido individual e também no seu sentido, né, matrimonial, que Deus criou o homem e a mulher para serem felizes. Deus criou o homem e a mulher em um contexto perfeito. A alegria, Deus colocou a alegria, a eternidade no coração do ser humano. Deus dotou o casal de plena felicidade, de plena alegria. Porém, a letra Shin, após a entrada do pecado, ela ganha um significado negativo. Dente, devorar, consumir. Isso pode ser aplicado no sentido positivo. Devorar, consumir. Porém, também ganha um sentido negativo, né? De devorar, consumir, enfim. E quando nós lemos Salmos 35:16, com hipócritas zombadores nas festas, rangiam os dentes contra mim. Quando a gente lê Salmo 112, versículo 10, o ímpio ouvirá e se entristecerá, rangerá os dentes e se consumirá, e o desejo dos ímpios perecerá. Então, aqui nesses dois textos que lemos rapidamente, né, os dentes são utilizados para se referir a um sentimento de ódio, de raiva, quando a pessoa arranja os dentes de raiva, de ódio. Ou seja, esse é o significado que encontramos de maneira negativa após, né, a realidade do pecado.
a letra Shin vai ter essa representatividade de devorar, de consumir, nesse sentido pesado, negativo. Assim como os dentes são utilizados para mastigar, comer, consumir, devorar, né? No sentido negativo, vai ganhar esse sentido de ódio, o ódio que consome a alma, vai ganhar esse sentido de devorar e tudo mais. Enfim, e depois eu vou, mais adiante, mostrar um outro significado para a letra Shin aqui no nosso estudo, tá bom? Mas, continuando aqui em nossa análise, quando analisamos a letra Shin, nós percebemos que ambos tinham a característica, foram dotados da característica interna da alegria, da felicidade. E o propósito de Deus no casamento é justamente esse, a felicidade de ambos. Pode ser que o homem tenha algo que a mulher não tem, e pode ser que a mulher tenha algo que o homem não tem. Mas o que Deus deseja para o casamento é a alegria, é a felicidade. Tá? Também no contexto individual, quando analisamos aqui a letra Yud e a letra Shin, mão relacionada a trabalho e Shin relacionada à alimentação, encontramos também no homem, no círculo familiar, como aquele que seria o provedor da família. Agora, é bom voltar aqui nesse mesmo ponto. Estamos analisando aqui, né, a realidade que era antes do pecado. Depois da entrada do pecado, o desenrolar das coisas acabaram levando a mulher também para o mercado de trabalho. Só que isso trouxe algumas consequências, né? Por exemplo, muitas vezes os filhos são educados, são criados pela escola, muitas vezes pela babá, pelos avós, enfim. Muitas vezes a criança acaba recebendo uma educação que não é tão boa e tudo mais, e isso acaba resultando em consequências negativas, tá? Mas, enfim, não estou dizendo com isso que é pecado a mulher trabalhar, não estou dizendo com isso, nada, não entendo dessa forma. Eu estou dizendo que, de acordo com o ideal de Deus, ao criar o homem e a mulher, essas são as características, esse seria o propósito de Deus, tá bom? Dentro do plano de Deus seria esse, tá? Só que Deus ele também trabalha na realidade depois do pecado, tanto no homem quanto na mulher, quanto no casamento. Agora vamos lá. Essa letra trabalha com a letra Shin, que representa dente feito para comer. Então o homem aqui nesse caso seria o provedor do lar, o provedor da família. E a mulher seria o quê? Agora falta analisarmos a última letra. A letra que a mulher tem e o homem não tem. Essa letra aqui, quando nós observamos ela, percebemos que ela de cara já nos quer dizer algo. Percebemos que é um ser, uma pessoa, né, com as suas mãos levantadas. Já de cara, a gente percebe que ela quer dizer algo. Quando analisamos essa letra aqui no alfabeto quadrático, ela tem um formato de uma janela tridimensional, por causa que tem 3 lados aqui, tá? Esse espaço aqui seria o espaço, né, da janela, onde se dá para observar o que está fora, no caso. E para que serve uma janela, se não para justamente observar? O significado da letra Re é justamente esse. Olhe, veja, observe, contemple. Quando analisamos o significado da letra Re, olhar, observar, contemplar, enfim, percebemos que são características que são mais inerentes da mulher do que do homem. Não que os homens também não tenham essas características. Mas, por exemplo, a mulher é mais inerente dela ser observadora, detalhista. Não que não existam homens com essas características, mas isso é algo que é mais inerente da mulher. Eu estou falando da regra e não da exceção. Mas é claro que a letra Re não só tem esse significado. A letra Re também significa inspirar, respirar. E por que a letra Re significa respirar, inspirar? Por causa justamente da pronúncia dela. Percebe que na pronúncia da letra Re nós encontramos essa característica. É muito interessante isso. Por exemplo, vamos usar aqui a letra Bet do alfabeto hebraico. Bet. Bet.
ela não imita, a letra B não imita esse movimento de inspiração e respiração. Uma outra letra, letra Gimel. 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 Também não. Agora a letra Re. Vamos direto para a letra Re. 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 Percebe? Ela imita esse movimento da respiração e do soltar da respiração, né? Então, a letra Re tem significado de vida também. Quando nós vamos para a palavra mulher, nós percebemos que ela justamente tem essa capacidade de conceber e dar a vida. O homem tem a capacidade de gerar, mas a mulher tem a capacidade de conceber e dar a vida. O primeiro ar que nós respiramos foi o ar de nossas mães. Quando analisamos a palavra homem e mulher, percebemos que o homem e a mulher foram dotados, criados por Deus, e também dentro do contexto do casamento também, com a característica de serem líderes, de terem força moral, intelectual, espiritual, serem líderes. Vamos ver também agora, quando nós vamos analisar a letra Yud, percebemos que essa letra a mulher não tem. Então, existe algo que os complementam. Dentro do casamento, há algo que o homem complementa na mulher e há algo que a mulher complementa no homem. Os diferentes acabam se complementando e ambos seriam uma só carne. E também vemos a letra Shin. A letra Shin, ambos possuem na representação de felicidade, alegria, né? Nesse sentido positivo. Quando analisamos aqui no homem, o homem, mão, mas trabalho, mas dente, no sentido de comer, o homem seria o provedor, né, da família, no sentido daquele que ia trabalhar, então ele seria o provedor da família. Porém, a mulher é aquela que concebe e dá a vida. E aqui temos a Shin, alimento, ou seja, a mulher é aquela que alimenta também a vida. Ela gera, ela concebe e dá a vida. Ela tem esse significado também muito, muito, muito importante. Agora é o seguinte, qual é o propósito do casamento? Qual que é o objetivo do casamento? Qual que é o propósito de Deus para o casamento? Agora eu vou aplicar aquela parte que eu mencionei, né? Eu ia falar sobre um pouco sobre o alfabeto quadrático, né? Essa parte aqui. Eu vou mostrar agora o propósito do casamento. Eu vou escrever aqui, né? Novamente, o nome de Deus, o tetragrama sagrado. Vou escrever aqui o nome de Deus. Temos aqui o nome de Deus. A primeira palavra que eu escrevi no nosso estudo de hoje. Agora eu vou escrever uma outra palavra aqui. Uma outra palavra aqui. Essa palavra aqui é aleluia. Aleluia. O que é aleluia? Aleluia. Agora, qual o significado de aleluia? Aleluia significa louvai a Iá. Louvai a Iá. O que é Iá? O Yod e o Re são a abreviação do tetragrama sagrado. Iá é a abreviação do tetragrama sagrado. Louvai a Iá. Está se referindo a louvar ao Todo-Poderoso. Por que eu coloquei isso aqui? Quando nós vamos observar, lembra que o que o homem tinha diferente da mulher era a letra Yud, e o que a mulher tinha diferente do homem era a letra Re. Justamente as duas letras que formam o tetragrama sagrado. Vamos observar aqui a palavra homem, Ish, e a palavra mulher. A única coisa que ambos têm de diferente é justamente o que os complementam. Qual que é o propósito de Deus
para o casamento, o propósito de Deus para o casamento é a união da letra Yud com a letra Re, para complementar e assim formar Deus. O propósito do casamento é a revelação de Deus para a humanidade. O casamento é uma representação, uma forma de Deus se revelar, uma forma de Deus se revelar para toda a humanidade. O casamento é mais do que uma união entre pessoas que desejam viver felizes, compartilhar a vida a dois, vai muito mais além da questão sexual. Casamento, no sentido bíblico, é uma forma de revelar a Deus. É uma forma de revelar quem Deus é. Agora, o que acontece quando nós, no nosso relacionamento conjugal, acabamos tirando Deus do casamento? Vamos tirar aqui a letra Yud e a letra Re. Percebam que formam apenas a letra Shin e a letra Aleph. A letra Aleph, lembra? Lá representada pela cabeça do boi, representava a força, né? A força, a liderança, a força, a liderança. E a letra Shin representava o dente. Lembra que eu mencionei o sentido positivo e o sentido negativo? O sentido negativo de devorar, consumir, lembra de ranger os dentes, aquela questão do ódio? Então nós temos aqui literalmente força que devora, força que devora, força que consome. Sabe qual é o significado da letra Aleph e a letra Shin quando estão juntas? O significado da letra Aleph e a letra Shin, quando estão juntas, significa fogo. Se pronuncia Esh. Esh, em hebraico, significa fogo. E o que é o fogo? É uma força que devora, é uma força que consome. Isto significa que um casamento que não tem a presença de Deus, que não tem a bênção de Deus, pode ser repleto de brigas, intrigas, discussões, ciúmes, traições, um fogo que devora, um fogo que consome. Portanto, meus amados, dito estas coisas, que possamos refletir em relação ao ideal de Deus para o ser humano, na questão da criação, né? Antes da entrada do pecado e depois também da entrada do pecado. Porque o propósito de Deus que ele tinha para o ser humano antes da entrada do pecado não mudou em relação após a entrada do pecado. O propósito de Deus ainda é revelar para o mundo quem ele é. E Deus, uma das formas de Deus se revelar para a humanidade é e foi através do matrimônio. Então, se você gostou desse vídeo, conto com seu compartilhamento. Também se inscreva se não é inscrito ainda e que o Eterno te abençoe.